e nesse vídeo nós iremos ver como que se constrói de forma bem prática um heredograma. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Fala aí galera, beleza? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as árvores genealógicas. Você já deve ter escutado falar alguma vez o que é uma árvore genealógica. Tá? Então, mas a árvore genealógica nada mais é do que você construir a sequência de uma família nas suas gerações. Né? Essa família pode ser da espécie humana, mas pode ser de qualquer outro ser vivo também, tá? Não necessariamente da espécie humana. É claro que é mais utilizado para nossa espécie, principalmente para fazer estudos genéticos. Mas vamos ver quais são as regras que são utilizadas para construir uma árvore genealógica, ou também conhecido como heredograma. Bom, o especialista que vai fazer o estudo do heredograma é o geneticista. Né? Então esse geneticista ele vai estudar o padrão da herança genética. Mas para que seja feito esse padrão, para que seja feito esse estudo, esse geneticista, que pode ser formado na área de medicina, pode ser formado na área da biologia, na área da biomedicina e algumas outras, ele precisa de algumas informações, tá? Então hoje, basicamente, além das pesquisas na área de genética, o geneticista trabalha muito com aconselhamento genético. Tá? Com esse aconselhamento genético, ele consegue descobrir aí, ou consegue tentar prever algumas situações que a pessoa que está procurando esse geneticista está pedindo. Com base nessas informações, ele vai construir, né, a árvore genealógica ou heredograma que eu acabei de falar para vocês. Mas como é que esse geneticista faz isso? Para montar uma árvore genealógica, ele precisa de algumas informações. Né? De preferência, o máximo de informações sobre aquela família possível. Principalmente, o maior número de membros. Tá? Quanto mais informações, maior número de membros você tiver, as informações vão ficar mais claras, vão ficar mais fáceis de ser estudadas, inclusive. Só que para a gente fazer uma árvore genealógica, existem algumas regras, né? E alguns símbolos são utilizados. Aqui eu estou mostrando para vocês os símbolos mais utilizados. Mais um pouquinho na frente eu vou mostrar para vocês outros símbolos. Tá? Lembrando que esses símbolos eles são padronizados para o mundo inteiro. Então qualquer lugar que você for, você vai encontrar esses símbolos aí. Então vamos começar aqui. Você está vendo aqui no seu cantinho um quadrado em branco e um círculo em branco. Então o que significa esse quadrado e esse círculo? O quadrado ele vai indicar um indivíduo do sexo masculino e o círculo vai indicar um indivíduo do sexo feminino. Por que eu estou falando isso? Bem pausadamente. Porque muita gente confunde esse símbolo com homem ou mulher. Então muitos alunos, inclusive, eles falam que esse quadrado representa um homem e o círculo representa a mulher. E isso não está correto, porque como eu acabei de falar para vocês, essa árvore genealógica não necessariamente ela vai ser construída para a espécie humana. Tá? Então se você tiver uma outra espécie, aí, uma árvore, uma planta, por exemplo, você não vai dizer que é uma planta homem e uma planta mulher. Né? Então se você disser que é sexo masculino ou feminino, fica muito mais claro. Logo abaixo desse quadrinho branco você tem um quadrado pintado e um círculo pintado. Outra informação importante a respeito dessa figura pintada ou rachurada também é que ele ou ela vão ser portador de um caráter em estudo. Tá? Então olha só, eles são portadores de um caráter. Tá? Muita gente também diz que isso é uma pessoa doente. Né? Então ele diz aí no caso do quadradinho, seria um homem doente ou uma mulher doente. Então eles estão errando duas vezes. Né? Conseguiu entender? Quando a gente fala em portador de um caráter, senhores, não necessariamente significa uma doença. Então imagina aí você está fazendo um estudo e quer saber a cor dos olhos de uma pessoa. Né? Então você coloca que uma pessoa ter olhos azuis, ela está pintadinha. Aí você não vai dizer que olhos azuis a pessoa está doente. Né? É apenas um caráter. Bom? Logo abaixo você está vendo um losango. Esse losango ele indica um indivíduo do sexo não informado ou um sexo inexistente, né? Mas quando que a gente usa isso? Geralmente esse símbolo ele é utilizado quando a gente constrói uma árvore muito grande
e a gente não consegue identificar esse indivíduo, né? A gente sabe, por exemplo, eu tinha uma avó, uma tataravó que tinha tantos filhos, só que eu não sei quantos eram do sexo masculino, não sei quantos eram do sexo feminino e assim sucessivamente, tá? Então você utiliza esse tipo de simbologia aí, que também pode ser pintado ou também pode ser em branco, como está aí. A próxima figura representa aí o quadrado, um traço e um círculo. Isso também muita gente confunde. Isso daí, senhores, é um cruzamento, tá? Cruzamento. Anote bem isso aí, cruzamento. Por que cruzamento? Porque também tem muita gente que diz que isso é um casamento. Tá? Então, não necessariamente para você ter filhos, você tem que casar com alguém. Né? Até porque no reino animal, aí, em geral, eles não casam. Né? É um tendo filho com o outro, assim sucessivamente. Nas plantas também, não necessariamente eles vão se unir aí, né? Logo abaixo você tem o mesmo símbolo, só que ao invés de um traço, você tem dois traços. Então aí você já vai ter um cruzamento consanguíneo. Tá? Então é um cruzamento entre parentes. O próximo são gêmeos monozigóticos. Então vocês estão vendo aí que tem dois círculos. Nesse caso seriam duas gêmeas, né? Seriam irmãs gêmeas idênticas. Tá? Por isso que as duas obrigatoriamente têm que ser do mesmo sexo. Ao contrário do de baixo, que são gêmeos dizigóticos. No caso desse exemplo dos gêmeos dizigóticos, vocês estão vendo gêmeos do mesmo sexo. Só que note que como eles não são monozigóticos, eles são do mesmo sexo, mas podem ser diferentes um do outro. Tá? Isso a gente vai ver em outra aula mais lá para frente. E em relação a esses gêmeos dizigóticos, nesse caso, poderia também ser um círculo e um quadrado. Tá? Eles são gêmeos, nasceram da mesma gestação, mas podem ser de sexos distintos. Nada impede. Então aí, como eu mostrei para vocês, existem outros símbolos. Tá? E aqui a gente encontra inclusive aquele erro que eu falei, né? Do homem e da mulher. Então você já sabe que isso aí tá errado. Essa figura aí eu peguei da internet, mas já estou corrigindo aí para vocês. E mais lá embaixo você vai ver ali o método de identificar as pessoas no heredograma. Né? Que você está vendo um heredograma mais ou menos montadinho ali embaixo. Mas não se preocupe que eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente faz isso na prática. Então aqui a gente tem um heredograma, basicamente montado. Por que eu coloquei esse heredograma para vocês? Porque eu quero que vocês identifiquem as partes desse heredograma. Se você identificar cada parte, na hora de montar, vai ficar muito mais fácil. Então você vai conseguir fazer isso, só de ler a questão, você automaticamente já vai preenchendo esse heredograma aí. Então vamos lá para a figura. Aí no canto esquerdo, você está vendo alguns números em algarismo romano. Esses números eles vão indicar sempre a geração. Tá? Então, nesse caso em específico, esse heredograma ele apresenta 3 gerações. Então, você vai ter os avós, os pais e os tios, os filhos e netos lá embaixo. Tá bom? Outra característica que é importante você observar são esses números. Né? Então, você tem lá, na primeira geração, você tem o número 1 e 2. Segunda geração, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, esses números eles vão indicar a pessoa em específico daquela geração. Quando a gente for fazer um exemplo daqui a pouco, vocês vão entender mais ou menos como é que funciona. E perceba também que você tem as ligações aí, né? Você tem os cruzamentos, você tem os filhos e também você tem essas pessoas que estão marcadas com uma outra cor, né? Que elas vão apresentar algum caráter que os demais não possuem. Tá? Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Aqui eu quero fazer o seguinte com vocês. Eu quero que vocês fiquem observando a figura enquanto eu vou lendo a questão. Tá? Então eu vou lendo bem pausadamente e vocês vão procurando aí, ou colocam um lápis na frente do celular, ou na frente do computador, não sei, da TV, da onde você estiver assistindo, e vá identificando. Tá? Ou você vai identificando apenas com os olhos, mas eu quero que você faça esse treinamento aí comigo agora. Então vamos lá. Uma mulher, geração 3, indivíduo 2, achou a mulher? Bem lá embaixo, geração 3, indivíduo 2, ela procura um geneticista para saber qual a probabilidade de seu filho ter a mesma doença que seu pai. Quem é o pai dela? É o indivíduo da geração 2, indivíduo 2. Tá? Então, indivíduo 2, geração 2, um pouco mais acima. E o seu marido, indivíduo 3, geração 3, já está ali ao lado dela, que também é seu primo. Nesse caso, não precisa nem dizer que é primo, né? Vocês estão vendo aí que tem
dois tracinhos que indicam casamento consanguíneo. A avó do casal, primeira geração, indivíduo 2, também é afetada pela mesma doença. Então, conseguiu identificar todo mundo? Beleza. Continuei. Que apresenta um padrão de herança autossômica recessiva. Isso é, determinada por um alelo recessivo de um gene situado nos cromossomos não sexuais. Calma aí. Não se desespera ainda. Isso aí não tem nada demais. O que ele acabou de dizer é o seguinte. Você tem essa pessoa que foi procurar o geneticista e quer saber qual a probabilidade do filho dela nascer com a mesma doença dessas pessoas que estão identificadas aí. Quais são as pessoas? O marido dela, o pai dela e a avó. Tá? Então você já sabe que esses que estão pintados aí, eles têm alguma característica de caráter recessivo. Então como é que eu vou fazer para preencher isso? A primeira coisa que você vai fazer é indicar esses que estão pintados. Porque como a questão diz, você tem aí o caráter recessivo. Então obrigatoriamente todos esses vão ter que ser caráter recessivo. Então, para eles apresentarem essa doença, todos eles têm que ser recessivos. Os demais, nenhum deles tem a doença. Logo, nenhum deles vai ser totalmente recessivo. Se eles não são totalmente recessivos, eles só podem ser azão ou azão-azinho, ou homozigoto dominante ou heterozigoto. Lembrando para vocês que eu estou usando a letra A, tá? Mas você pode colocar qualquer outro símbolo. Mas nós geralmente padronizamos com essa letra para ficar mais fácil. Até porque o A maiúsculo diferencia do A minúsculo, né? Então fica mais fácil da gente entender e evita da gente se confundir. Bom, e como é que eu preencho o resto? O que você vai fazer? Preenche, para você não se embananar muito, preenche na sequência das gerações. Né? Então vamos lá para a primeira geração. Você já tem o indivíduo 2 da geração 1. Vamos preencher o indivíduo 1 agora. Beleza, mas como é que eu sei que esse indivíduo, qual é o gene desse indivíduo 1 da geração 1? É fácil. Você já sabe que ele não é totalmente recessivo. Né? Então você já sabe que ele ou é homozigoto dominante ou é heterozigoto. Mas para você ter certeza, você sempre olha para os filhos. Se ele não tiver pais, você olha para os filhos. Né? Então nesse caso aí, o primeiro filho desse casal, que é o indivíduo da geração 2, indivíduo 2, ele é completamente homozigoto recessivo. Então, se ele é homozigoto recessivo, significa dizer que um azinho veio da mãe e o outro azinho só pode ter vindo dele. Logo, ele é heterozigoto. Entendido? Os próximos filhos, o filho 3 e o filho 4 da geração 2. Como é que eu preencho? Da mesma forma. Todos esses dois, eles não possuem a doença. Então, eles são homozigotos dominantes ou heterozigotos. Tá? Como eles são homozigotos, como você já sabe que eles são dominantes, então a mãe só pode passar o gene recessivo. Obrigatoriamente, os dois serão heterozigotos. Então vamos ali agora para a geração 2, o indivíduo 1. Como é que eu encontro esse indivíduo nessa situação? Mais uma vez, você procura os filhos. Né? Já que você não tem os pais dele, você procura os filhos. Aí você deve estar se perguntando, beleza, mas os filhos não estão preenchidos. Se esses filhos não estão preenchidos, não tem como você identificar. A única coisa que você sabe é que ele não tem o caráter para ser recessivo. Então ele é azão alguma coisa. Ou ele é homozigoto dominante ou ele é heterozigoto. Como ele não vai interferir aqui no nosso estudo, a gente preenche dessa forma assim. Ó. Deixa ali azão, que a gente sabe que ele não possui o caráter, alguma coisa. E os filhos dele, como é que seriam? Os filhos dele, você já sabe que eles são dominantes e a mãe só pode passar, e o pai, no caso, só pode passar gene recessivo. Então, obrigatoriamente, os dois serão heterozigotos. Então, a gente já achou a mulher ali pertencente à questão. Né? A gente já sabe que ela é heterozigota e que o marido dela é homozigoto recessivo. Mas vamos preencher o resto, só para a gente aprender. Não precisa... A questão não vai necessitar desses outros, mas vamos aprender vamos testar só para a gente ver se o pensamento está indo certinho aí. Bom, aquele indivíduo 5, tem como a gente descobrir? Tem, né? Porque você tem um filho já. Então aquele filho está identificando que um azinho veio da mãe, um azinho veio do pai. Como ele não tem o caráter recessivo, logo ele é heterozigoto. Agora, daqui para frente não tem mais como saber. Então, esses outros filhos aí, o 4, o 5, o 6 e o 7 da geração 3, nós sabemos que eles não têm o caráter, então eles são todos, eles têm um caráter dominante.
Só que nós não temos como saber se eles são recessivos ou se eles são homozigotos dominantes. Então a gente vai colocar eles em aberto, como está aí. Agora vamos para a questão propriamente dita. A mãe que é da geração 3, indivíduo 2, ela quer saber qual é a probabilidade do filho dela nascer com a mesma doença do pai, que é o indivíduo 3, geração 3. Para fazer isso, a gente faz o cruzamento, né, entre esses dois gametas. Ou você faz pelo quadro de Punnett, ou você faz direto o cruzamento, da forma que você achar melhor. Tá? Então, cruzando aí, nós vamos ter essas possibilidades. Tá? Então, cruzando esses dois indivíduos, o indivíduo 2 da geração 3 e o indivíduo 3 da geração 3, nós vamos ter essas possibilidades. Então, para saber qual é a probabilidade do filho dela nascer com a mesma doença do pai, é só você observar que ele tem 50% de chance. Então, ele tem 50% de nascer sem a doença e 50% de nascer com a doença. Tá? Então, se ficou difícil, senhor, volte o vídeo ou assista outras vezes para você tentar tirar essas dúvidas e tente responder sozinho também, tá bom? Dá uma pausada no vídeo, tenta fazer e depois você volta. Outra coisa que é interessante falar em relação à genética, que não é só aquela partezinha bonitinha não, tá? Aqui para frente a gente vai começar a dificultar um pouquinho para vocês. Tá? Então agora a gente vai ver um pouquinho da probabilidade dentro da genética. E o que é a probabilidade? Nada mais é o fato de você estabelecer proporções fenotípicas e ou genotípicas para um determinado padrão de herança. Tá? Então a gente consegue fazer essa probabilidade dentro desse estudo. Tá? Mas para fazer isso nós temos que saber o conceito de probabilidade. Né? Na verdade nós utilizamos uma fórmula para facilitar a vida, que é justamente essa que vocês estão vendo aí. Ó. Então a probabilidade vai ser o resultado do quociente entre os eventos favoráveis e os eventos possíveis. Como assim? Então coloquei o exemplo aí de uma moeda. Então volta aqui para mim. Imagina essa situação. Você pega uma moeda, igual essa que você está vendo aí. Essa moeda tem quantos lados? 2 lados, né? Ou ela é cara ou é coroa. Então toda moeda vai ser assim. Ou ela é cara ou ela é coroa. Então isso é o número de eventos possíveis. Vai ser aquele xzinho ali da questão. Imagina que você queira jogar para cima essa moeda. Qual é a probabilidade de cair cara? Bom, utilizando a fórmula, probabilidade de cair cara vai ser uma chance, porque ou ela é cara ou ela é coroa, então eu só quero uma chance do total de duas. Né? Então a chance vai ser 1 sobre 2, ou seja, 50%. Se ela só tem 2 lados, só pode cair de um lado. Não existe a moeda cair dos 2 lados ao mesmo tempo. Ou ela cai um lado ou ela cai outro. Tá? A mesma coisa vai acontecer aí para os dados. Tá? Então, só que a contagem vai ser, claro, diferente. O dado, como ele tem 6 possibilidades, ao invés de 2, como lá na moeda, no fato de você jogar uma vez e escolher um número, a possibilidade de cair esse número vai ser 1 sobre 6. Né? Então, o número de eventos favoráveis pelo número de eventos possíveis. Mas não se preocupe que eu vou utilizar uns exemplos aqui também para o lado genético, para a gente poder entender. Bom, e como é que a gente calcula essa probabilidade de 2 eventos? Volta aqui para mim. Gente, eu quero que vocês entendam que a gente tem basicamente 2 regras aqui na genética que vocês vão ver bastante. Uma é a regra do I, outra é a regra do OU. Tá? Essas regras elas vão ter uma diferença na hora da interferência. Então, uma situação pode interferir e quando a situação não interfere. Então, vamos lá. Nós temos aí a probabilidade de ocorrer eventos independentes. Ou seja, se é independente, ela nem impede nem interfere na ocorrência do outro. Essa regra a gente vai chamar de regra do I, ou regra da multiplicação. Mas por que regra do I? Olha aqui no exemplo. Ao jogar uma moeda para cima, qual a probabilidade de cair cara da primeira vez e cair coroa da segunda vez? Vocês estão vendo? A questão quer ou uma coisa ou ela quer outra. Né? Uma coisa e outra, na verdade. Né? Então você vai jogar a moeda 2 vezes. Então qual é a probabilidade de cair cara da primeira vez e qual é a probabilidade de cair cara da segunda vez? Como é que eu resolvo isso? Vamos lá. Você tem a moeda aí, nós já vimos ainda agora que ela tem 1 sobre 2, né? 50% de chance de cair cara ou 50% de cair coroa. Então, você vai fazer o quê? Como é a regra do I, você vai multiplicar. Então, geralmente, quando você tem uma situação, na verdade, onde ela não interfere na outra, você vai multiplicar.
Como assim não interfere? Imagina aí, se você jogou cara, jogou a moeda para cima e caiu cara, é impossível que caia coroa da outra vez? Ou é impossível que caia cara de novo? Não, né? Então tanto faz a ordem, não vai interferir em nada. Então qual vai ser o resultado? 1 em 4, ou 25%. Então a cada 4 vezes que você jogar, vai cair cara da primeira vez e coroa da segunda vez. Olha aqui, volta aqui para mim. Então tenta visualizar isso aqui, ó. Você jogou a moeda a primeira vez, caiu coroa. Você jogou de novo, caiu coroa de novo. Tá? Então essa é uma possibilidade, coroa, coroa. Você jogou, caiu cara, cara. Você jogou de novo, caiu coroa e cara. Na quarta vez que você jogar só tem uma possibilidade, cara e coroa. Então a matemática ela é exata, não tem como dar outra resposta aqui. Então a cada 4 jogadas ela sempre vai cair cara e coroa. Tá bom? E como que eu utilizo isso na genética? Olha um exemplinho aí. Eu estou colocando esses exemplos aqui, mas as questões não são fáceis desse jeito não. Isso é só para a gente tentar entender como é que usa, tá bom? Então olha aí, um casal quer saber qual a probabilidade de nascer um menino na primeira gestação e uma menina na segunda gestação. Então é a mesma situação da moeda. Ou nasce menino ou nasce menina, não tem outro sexo. Né? Então, da primeira vez, qual é a probabilidade? 1 sobre 2. Na segunda vez, 1 sobre 2. Então o resultado vai ser exatamente o que vocês estão vendo aí, o da moeda. Tá? Então esse resultadinho aí da genética vai ser, o exemplo 2 vai ser exatamente o resultado do exemplo 1. A outra regra vai ser a de ocorrer eventos mutuamente exclusivos, que é justamente a regra do ou a da soma. E nesse caso, alguns eventos podem impedir a ocorrência do outro. Mas como que um resultado impede a ocorrência do outro? Vamos ver aqui no exemplo. Ó, então aqui você tem os dados. Ao jogar o dado para cima uma única vez, qual a probabilidade de cair o número 6 ou o número 3? Vocês estão vendo que a questão está um pouquinho diferente aí da outra? Agora ele quer uma coisa ou outra. Ele não quer uma e outra. Tá? Por isso que essa regra é diferente. Então aqui já vai ser interferido, a situação já vai interferir. Por quê? Porque você vai jogar uma única vez esse dado. Então ele tem a possibilidade de 1 sobre 6. Né? Então eu quero o número 6, é 1 sobre 6. Só que se eu jogar e cair o número 6, é impossível cair o número 3, porque já caiu o número 6, entendeu? Então não tem, uma regra, uma situação está interferindo na outra. Bom? Então aí qual vai ser o resultado? Ó, uma chance em 6 e uma chance em 6 também para o número 3. Só que ao invés de multiplicar, agora você vai ter que somar, tá bom? Então o resultado vai ser esse daí que vocês estão vendo. E como é que a gente veria, como é que a gente consegue ver isso numa questão? No caso, a gente vai ver um exemplo aqui, ó, que qual a probabilidade de um indivíduo ser afetado por uma doença se ele for filho de A ou de B. Mais uma vez lembrando, esse tipo de questão não vai ser simplesinha desse jeito, tá? Vai ter todo um contexto em volta. Mas é para que você tente entender que uma situação vai interferir na outra. Então, galera, por hoje é só. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.